Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros, aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês hoje um especial feito em parceria com a equipe do site A Topeira, já que nos deu acesso à sessão especial para assistir One Piece Red, o novo filme dessa franquia que dura mais de 20 anos e que recentemente começou a me conquistar, depois de eu ter maratonado a primeira temporada esse ano, galera. E, inclusive, uma coisa legal dos filmes do One Piece que é, antes de tudo, meu contato que eu tive com a franquia do famoso Pirata que estica, né, foi com o filme Alabasta. E uma coisa que muitos fãs falam e que é real é que filmes do One Piece, eles são acessíveis o suficiente para você poder pegar e curtir a história sem ter visto nada antes, e podem servir de porta de entrada para quem quiser conhecer a franquia. E acontece a mesma coisa no Red, então mesmo se você não é fã, dá para curtir legal, e se você já conhece, independente de em qual ponto você esteja da história, você vai ter um aprofundamento e várias batalhas muito interessantes, além do cenário rico que fica cada vez mais desenvolvido ao longo da história. Então, vamos nessa. E quem quiser dar a sua opinião, coloca aqui embaixo se já assistiu One Piece, quais os outros animes ou produções de piratas você gosta, quais filmes você curte, se você já assistiu Red, e vamos nessa! Primeiramente, One Piece Red é o 15º filme da franquia, mas é o primeiro que finalmente vem para o Brasil, assim como o primeiro feito para o cinema depois do período pandêmico, trazendo a grande responsabilidade de trazer toda essa carga de tantos anos, sem cair de One Piece, sem cair na monotonia, sem entrar em contradição com as questões dos personagens, né? E ele faz isso de uma forma muito interessante, que é uma história onde temos o pirata Luffy com seus poderes de se esticar, estilo homem borracha, junto com sua tripulação com as mais diversas habilidades especiais, algumas desenvolvidas através do árduo treinamento, com uma super capacidade de atirar ou super capacidades marciais, outro com os poderes mágicos ou poderes de origem tecnológica, lembrando que One Piece mistura tecnologia e magia das mais variadas formas. E eles vão assistir um grande show musical que está tendo, de uma cantora chamada Uta, cuja música está encantando todo o planeta. E já vai um pequeno detalhezinho que eu achei muito da hora, que é a existência de um sistema de comunicação próprio que é feito por caramujos ciborgues, digamos que é a mais doida definição, mas que é exatamente isso, são caracóis com conchas com mecanismos cibernéticos que permitem você se comunicar numa grande rede que mistura como se fosse TV, com internet, com celular, é basicamente a internet de hoje, basicamente, só que através desses sistemas de caramujos biônicos, que basicamente são fusões de celulares com computadores, né? E esse show está sendo transmitido pelo planeta inteiro e, ao mesmo tempo, temos várias pessoas de olhos na Uta pelos mais diversos motivos. Sendo que um deles, lembrando que esse vídeo é sem spoiler, tem o próprio Luffy, já que ela é filha do pirata Shanks, que é justamente o grande pirata que inspirou o próprio Luffy a pegar e se tornar um pirata, e que atualmente é um dos maiores e mais poderosos piratas do planeta com sua tripulação. E nesse momento, a gente acaba descobrindo uma mega ameaça que paira sobre o show da Uta, sendo que a gente tem que ter a união da Marinha, do grande exército náutico do chamado governo mundial, já que temos um único grande governo unificado que governa o planeta, com os piratas, para poder pegar e conseguir salvar a Terra de uma grande catástrofe. Inclusive, esses piratas não são apenas a equipe do Luffy, mas várias outras equipes de pirata, né? Sendo que aqui temos tanto piratas como grandes saqueadores e assassinos de um lado, quanto outros grupos que são apenas aventureiros, né? Que tentam explorar os segredos do mundo e acabam entrando em conflito esses dois grupos, além da Marinha perseguir os dois indiscriminadamente. Sendo que ainda por cima, nós vemos uma coisa bem interessante, que parte do governo mundial gosta que exista essa parte dos piratas mais psicopatas, diga-se de passagem, né? Inclusive, pra se manter no poder. Enquanto parte do governo mundial realmente tá aquela coisa heróica, não, a gente precisa salvar o mundo,
Temos então essas duas linhas se manifestando na própria marinha e com essas duas linhas de pirata. Então a gente vai ter conflito entre os quatro que precisa ser resolvido para conseguir pegar e salvar o mundo. E algumas vezes o conflito vai ser desenvolvido, mas você vai ter que dar um jeito nisso, basicamente, antes de pegar e evitar a grande catástrofe. Uma coisa bem interessante nesse processo acaba sendo inclusive a própria cantora Uta, que é a personagem inédita da história e que tem, digamos, algumas habilidades especiais. E aqui vai um detalhe bem interessante, que esse anime, mais precisamente esse filme, ele tem partes feitas em computação gráfica, apesar da maior parte dele ser feito em animação tradicional. Isso é legal, porque quando aparece computação gráfica em destaque, é muito para acentuar como temos um tipo de superpoder bem diferente do tradicional que está aparecendo e cujos segredos e mistérios deles vão ser revelados pra frente. Então, não é simplesmente um monte de gente tentando dar porrada e fazer amizade pra salvar o mundo. Temos todo um mistério que vai ser resolvido para poder pegar e descobrir um jeito de resolver os problemas, assim como nós vemos pouco a pouco o passado entre o Luffy e a Uta, mostrando as motivações, desejos, medos e raivas de cada um deles, né? Todo esse processo de evolução mental dos dois, né? Que é fundamental pro desenvolvimento da história e acaba enriquecendo muito todo o cenário de One Piece desse processo. Sendo que, para ajudar, quando a gente fala da questão das batalhas, elas são bem feitas, inclusive na questão do movimento de câmera. Isto é, não somos apenas um monte de explosões coloridas na tela. A gente vê de forma acompanhada e detalhada, porém sem deixar a super câmera lenta, o que é bem legal eles conseguirem esse equilíbrio. Todo o detalhe do golpe de cada personagem e é mostrado seus efeitos logo em seguida, para em seguida fluir logo depois a câmera para outro personagem com os efeitos do seu golpe, né? Então temos um dinamismo bem forte, com cada habilidade sendo mostrada de forma detalhada pelos mais diversos ângulos. E essa questão da batalha, inclusive, ele dialoga bem na história quando a gente fala a questão dos poderes. Sendo que um dos detalhes interessantes, inclusive uma conversa no qual um dos personagens fala como ele não pode usar o poder do tempo todo porque aquilo consome energia dele, e que isso acontece com outros poderes que têm a mesma fonte de energia dele. Então com isso a gente entende porque alguns personagens eles não usam os poderes em sequência o tempo todo, e porque alguns têm alguns especiais que só vão aparecer mais pra frente, já que gastam muita energia mesmo no grande combate final. Então ele vai alternando entre piadas, drama, ação e, é claro, música. Afinal, estamos falando de uma protagonista que é uma cantora. E a música, ela não é só contar um pedaço da história, como ocorre, por exemplo, nas histórias da Disney, né? E não é apenas uma coisa de fundo enquanto os acontecimentos estão indo. Enquanto a cantora está cantando, claro, coisas estão acontecendo e ela tá cantando ligado aquilo, digamos, não apenas narrando o acontecimento, mas quase botando as emoções pra fora sobre aquilo que está acontecendo, com aquilo dialogando diretamente com a cena, sendo que todas as músicas foram traduzidas para o português, o que é uma coisa bem interessante quando a gente vê que temos uma tradição que era de traduzir as músicas de anime lá até os anos 90, começou os anos 2000, que depois acabou se perdendo depois do meio do streaming, né? Quando os animes deixaram de ser tão vinculados na televisão e passou a ser uma coisa mais virtual, né? Então é muito legal a gente ter uma série de músicas que receberam uma boa tradução, inclusive quem canta na versão brasileira é a mesma atriz da versão brasileira, né? E dou os parabéns pra justamente para a dubladora Bianca, que pegou e fez um trabalho excelente no processo, assim como todo o estúdio, né? Inclusive, nesse dia tava, inclusive, parte do elenco lá para nos pegar e contar os detalhes da produção, né? O que foi bem legal, todo o capricho, o fato de metade do elenco dos dubladores era fã do One Piece antes de começar a dublagem, né? Já que o anime, ele tem mais de 20 anos, só que apenas em 2019 ele recebeu a tradução recente que a gente conhece, já que antes
antes disso, anos antes, não veio a versão original do anime pro Brasil, mas sim uma versão americanizada, com certos cortes e modificações, né? Então, a dublagem que realmente do material original só começou há pouco tempo, e essa mesma equipe está sendo mantida tanto no filme do One Piece Red, quanto em outros filmes mais antigos que ganharam recentemente dublagem também. Então, o filme vai se alternando entre todas essas possibilidades, cada personagem tem o seu momento de brilhar com sua personalidade, o seu golpe especial. E, além disso, a gente tem que ver como todo o anime, ele acaba juntando justamente aquelas 3 grandes características da Jump, né? Que é a revista original do qual é publicado o One Piece, que é justamente esforço, amizade e vitória, né? Que a importância de você aprender a trabalhar com a equipe, lidar com as emoções e lidar com seus amigos, aprender a respeitá-los e trabalhar as emoções deles também, né? E a necessidade de se esforçar para conseguir isso e da grande dedicação para se atingir finalmente os seus objetivos, suas grandes conquistas, né? Então, vai minha nota máxima pro One Piece, diga-se de passagem, pra esse anime, pra quem curte, mesmo quem apenas curte animes em geral, eu gostaria de conhecer, também tá uma ótima... um ótimo ponto de entrada também, né? E como eu disse, independente de que ponto você esteja da saga, dá pra assistir sem problema, já que apesar de vai ter personagens novos, na verdade você, na minha opinião, ao invés de spoiler, você vai querer assistir ainda mais a saga pra dizer, nossa, como esse membro da tripulação do Pirata Luffy com os poderes novos pegou, entrou lá dentro, como os tais personagens conseguiram as novas habilidades, né? Já que ele me vai mostrando pouco a pouco a evolução de cada personagem, né? E vocês curtem One Piece? Quais outras sagas, filmes que vocês pegaram e já assistiram desse material? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!